Que o Espírito Santo nos acompanhe, nos dirija, nos dê sabedoria ao coração, a fim de que a sua palavra possa sempre de novo lançar luz, trazer direção sobre cada um dos caminhos que somos chamados a percorrer nesta vida. Em nome de Jesus. Amém. Na vida da gente, existem os tempos de bonança, de tranquilidade, e existem também os tempos turbulentos, de tempestades, não é? A vida da gente é assim mesmo. E não importa o quanto nós confiemos no Senhor Deus, indiferente do quanto nós confiemos nele, haverão dias de bonança e dias de tempestade. Nós temos, e como é bom quando surgem aqueles dias ensolarados da vida, vamos dizer assim, né? Os dias de primavera, de verão, cheios de energia, de disposição, de alegria, quando a vida parece que só anda, né? Flui com suavidade, com doçura. Como é gostoso poder aproveitar essas épocas da vida. Mas a intensidade, a euforia da vida não é a mesma do começo ao fim, não é? Há também aqueles tempos em que parece que densas nuvens pairam sobre nós, sobre a nossa cabeça, fazendo com que o brilho alegre do sol se esconda, dando lugar ao frio cinzento da alma. Crises, depressão, solidão, essas são algumas características dessas épocas da vida. E os discípulos de Jesus, texto bíblico que a gente ouviu há pouco do Evangelho, os discípulos de Jesus estavam vivendo uma dessas épocas nebulosas da sua vida. Os últimos 3 anos em que eles haviam convivido com Jesus, haviam sido simplesmente fantásticos. Voltando de novo àquela comparação, aqueles 3 últimos anos da sua vida foram simplesmente um verão magnífico. Alegria, conquistas, realizações que eles tiveram. Eles puderam acompanhar Jesus nas suas viagens, nas suas caminhadas pelas cidades. Eles puderam presenciar muitos milagres, doentes sendo curados, mortos sendo ressuscitados, Jesus multiplicando alimentos, enfim, expulsando demônios, andando sobre as águas do mar, acalmando tempestades. Muitos milagres puderam ser testemunhados. E as esperanças dos discípulos estavam todas depositadas naquele homem. Puxa vida, o que eles pensavam era o seguinte: Deus enviou o Messias. O Messias veio, ele está com a gente. Todas as suas expectativas, suas esperanças estavam depositadas sobre aquele homem. Mas agora, Jesus estava morto. Aquele cara sobre quem eles depositavam toda a sua confiança, a quem eles haviam confiado sua vida, estava morto. O sol havia se escondido na vida daqueles homens. O coração deles tremia de frio. E em meio a essa situação triste, desesperadora até mesmo para os discípulos, eles fazem o quê? Eles se trancam dentro de uma casa. Eles se fecham em si mesmos, se trancam. E a pergunta que eles fazem, eu acho que é uma velha conhecida nossa.
também. Os discípulos se perguntavam: e agora? O que é que a gente faz? O que é que a gente faz a partir disso daqui? O mundo deles havia desabado, ruído. E em meio a essa situação, de repente, do nada, Jesus aparece entre eles. Eles estão vivendo o luto, a desesperança, e do nada Jesus aparece entre eles. E quais são as primeiras palavras que ele dirige para eles? Ele diz uma frase incrível. Ele diz assim: que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. Eu não sei se vocês perceberam, irmãos, mas nas 3 leituras bíblicas que a gente fez hoje no culto, há um tema em comum: a paz. Para os discípulos, Jesus disse: a paz esteja com vocês. O rei Davi, no Salmo 4, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu trago umas perguntas, talvez um pouco desconfortáveis até mesmo para a gente, mas é preciso refletir sobre elas. Vocês têm paz? Vocês vivem em paz? A família de vocês conta com paz? Vocês conseguem dizer o mesmo que o rei Davi dizia? Quando me deito, pego no sono e durmo em paz. É fácil a gente responder sempre com um sim convicto para essas perguntas? Às vezes sim, às vezes não. Sei lá, gente, mas durante essa semana, enquanto eu refletia sobre isso daqui, eu sinceramente fiquei meio desconcertado, até mesmo. Eu não sei, mas, poxa, me parece que tantas vezes falta uma paz real e profunda para a gente. A gente diz que está tudo bem, né? A gente encontra com um amigo, com um conhecido na rua. Ah, e aí, como é que está? Está tudo bem? Tudo em paz? Mas às vezes essas palavras não condizem exatamente com aquilo que nós sentimos aqui dentro. Como falta paz para a humanidade. Vocês concordam? Falta paz. O homem parece que está, homem, mulher, né? O ser humano parece que está sempre inquieto, ansioso, insatisfeito muitas vezes com aquilo que ele tem, com a vida que ele possui. Parece que o ser humano sempre está se queixando de que falta algo, não satisfeito. Ele se queixa dos outros que não fazem o suficiente. Muitas vezes o homem se queixa de si mesmo, por não estar satisfeito, por não aceitar as suas próprias limitações. Por que será que é tão difícil a gente encontrar paz? É tão difícil a gente encontrar paz, porque, na verdade, ela não está em nós. A paz não pode ser encontrada dentro de nós, no nosso coração. Vocês sabem, dentro de nós habita o quê? O pecado.
E o pecado traz consigo as suas trágicas consequências. O medo, a ansiedade, o resmungo, a insatisfação, o desgosto, a intriga e por aí vai. É isso que vive dentro de nós, é isso que vive no coração humano. O pecado. Paz é complicado. E aí a gente se pergunta, tá, mas e aí? Será que é possível encontrar paz? O mundo que parece que vive o tempo todo em guerra consigo mesmo, com os outros. Será que é possível a gente encontrar paz, mesmo em meio à tragédia, como essas que a gente está acostumado a ver no jornal, assistir, ouvir? Será que é possível encontrar paz num mundo que vive desse jeito? Será que é possível encontrar paz em meio ao sofrimento, em meio à doença, em meio à dor? E a resposta, graças a Deus, é sim. Por quê? Porque a paz real e verdadeira não depende da gente. Ela vem de Deus. A paz, ela não é algo que nasce dentro do nosso coração, mas é algo que vem de fora para dentro. É um presente que nós recebemos. A paz, ela não depende dos meios externos, daquilo que está à nossa volta. Por isso, a gente pode talvez até mesmo estar cercado de confusão, de guerra, de tumulto, e mesmo assim ter paz aqui dentro. Por outro lado, é possível que externamente tudo esteja tranquilo, mil maravilhas, a vida confortável, andando de uma maneira mansa, mas aqui dentro não haver paz alguma. A paz, ela não é o resultado da ausência de conflito, da ausência de guerra. A paz é o resultado da presença de Deus na nossa vida. É o que diz aqui, né? A paz de Deus é ela que nos guarda, é ela que nos mantém. Gente, eu fico muitas vezes olhando, pensando para a vida do rei Davi. Ele escreveu o Salmo 4, que a gente leu antes, né? A vida desse cara foi um turbilhão, foi uma confusão só. Um dia após o outro de luta. Primeiro ele tem que fugir anos do rei Saul. Depois ele se torna rei, tudo bem. Aí o que acontece? Ele precisa lutar dia por dia praticamente para manter a sua nação segura contra as nações vizinhas, inimigas que tentavam escravizar, subjugar o povo de Israel. Davi tinha problemões na sua família, conflitos entre os seus filhos, uma brigaiada só. E esse Davi diz para a gente que quando ele deita, ele dorme em paz. Por quê? Porque ele sabia que era Deus quem faria repousá-lo em segurança. Porque a paz dele não dependia dele mesmo, não dependia das circunstâncias à sua volta. A paz dele dependia de Deus. Gente, estar cobertos pela paz de Deus significa saber que nós estamos nos braços amorosos do Pai e que nada, absolutamente nada pode nos arrancar de lá. Sofrimento, dificuldade, guerra, nenhuma nesse mundo pode nos arrancar dos braços de Deus, de quem nós recebemos uma paz verdadeira.
Portanto, irmãos, tanto nos dias de tranquilidade como nos dias de luta, a paz pode estar presente no nosso coração. Por quê? Porque ela não depende de nós. Ela está em Deus. E quanto mais nós bebermos de Deus, quanto mais nós buscarmos por Ele, quanto mais nós vivermos nele, mais firmes nós estaremos nesta paz que Ele nos dá. Portanto, queridos irmãos, que a paz de Deus, que vai muito além da compreensão humana, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Em nome dele. Amém.